Olá, você, amigo, que está me escutando e me vendo, ou me vendo neste momento. Desejo a todos vocês muita paz, muita alegria e que Jesus esteja conosco, mas que principalmente nós possamos estar com Ele. Falar das dificuldades no momento de pandemia, em especial, parece campo comum, um ponto comum a todas as criaturas, não só os brasileiros, americanos, mas toda a humanidade terrestre. E aí, ainda digo mais, humanidade terrestre relacionado, em primeiro lugar, a nós que estamos na vida corpórea, a nós que possuímos um corpo físico. Mas também este período de pandemia tem grande influência no mundo espiritual. Nossos protetores, nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda estão mais alerta, estão mais atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras, aos nossos atos, àquilo que sentimos, pensamos e fazemos. Muito bem. Quando tratamos de uma parcela da população, em especial aqueles que são chamados médiums, ou mesmo aqueles que são considerados dialogadores, passistas, aqueles que frequentavam de forma regular a casa espírita, ou para estudar, ou para trabalhar. Estou falando da casa espírita, mas podemos aplicar os mesmos conceitos, o mesmo pensamento àqueles que vão a qualquer templo, seja o protestante, seja o católico, seja o budista, indiferente. Mas também há um outro tipo de templo, que é o templo do trabalho profissional. Os industriais, os comerciantes ou comerciários, toda a população tem dificuldades. E os médiuns, muitas vezes, por motivos diversos que não vamos aqui abordar, também têm as suas dificuldades. Além daquelas do homem, vamos chamar de homem comum, embora não existe uma dificuldade maior do que o outro, aparentemente, mas todos possuem as suas dificuldades. Mas vamos fazer uma analogia simples para que nós possamos refletir sobre esta passagem, ou melhor, esta palavra dificuldade. Costumamos dizer que estamos passando por muitas dificuldades, ou estamos passando por um momento muito difícil. Isso quando nos referimos a nós. Mas é comum também fazer as mesmas afirmativas referindo-nos aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amigos e, por vezes, até desconhecidos. Mas vamos analisar como se nós fôssemos estudantes. Talvez você seja estudante ou tenha sido estudante acadêmico. Se não é, se não foi, talvez ainda será. Ou talvez não seja um estudante tradicional, mas você lê, você estuda a doutrina espírita, você estuda a Bíblia, você estuda o Evangelho e assim sucessivamente. Vamos supor que em determinado momento haja uma prova para aferir os seus conhecimentos, para aferir a sua capacidade, para aferir o seu aprendizado.
E é comum, quando indagamos àqueles que passam por um teste, por uma prova, por um exercício, ao sair, perguntarmos: e aí, como foi a sua prova? Foi difícil? Você conseguiu ir bem? Você acertou? Você sabia tudo o que tinha sido estudado e, consequentemente, resolveu todas as questões? Vamos imaginar nos nossos tempos de estudante. Quais eram as nossas respostas? Alguns de nós, e foi muito difícil, não consegui fazer nada, olha, tirei zero. Você já tirou zero em alguma prova? É doloroso, né? Olhar para a prova, ler a matéria, seja de que matéria for, e não conseguir saber se está respondendo adequadamente e, muitas vezes, saber que não consegue responder de forma acertada. Outros dizem, não, foi mais ou menos a prova, foi difícil, mas eu consegui fazer. Claro que somente após o resultado ele saberá quais as questões ele conseguiu acertar. Outros dizem, não, foi tranquilo, a prova foi tranquila, uma ou outra questão eu não consegui resolver. Mas alguns são exceções. Saem deste momento de prova e dizem assim, olha, foi fácil. Ah, foi fácil? Foi fácil. Um pouco trabalhosa, mas foi fácil. Eu consegui fazer todas as questões. O professor, o mestre, após corrigir a prova, dá as notas. E as notas são variadas. Alguns tiram poucas notas, outros ficam nas notas meridianas, mas outras superam a média e alguns, na linguagem hoje moderna, né, gabaritam, ou seja, acertam todas as questões. Então, quando nós pensamos na dificuldade ou nas dificuldades, nós podemos pensar, imaginar que essas dificuldades mostram as nossas fragilidades. Quando nós passamos por uma situação que consideramos difíceis, às vezes é somente pelo fato de não estarmos adequadamente preparados para solucionarmos a situação. Tudo aquilo que nós estudamos e todas as situações que nos cercam são exercícios de paciência, de tolerância, de compreensão. Então, as dificuldades são as mais diversas possíveis. Dificuldade no trato individual, no respeito individual, na consideração individual, no amor individual. E essas dificuldades de nós nos respeitarmos, de nós nos considerarmos, não estou dizendo aqui sermos egoístas, mas essas dificuldades de entendermos a nós mesmos, elas se exteriorizam nas dificuldades que possuímos de entender, de amar, de respeitar e de considerar o próximo. Mas lembrando que as dificuldades não estão nas situações. As dificuldades estão na diferença ou na nossa capacidade de lidar com as diversas situações. Seja você espírita, protestante, católico, seja você médico ou trabalhador industrial ou comerciário, independente da profissão, independente da idade.
todos possuímos os momentos de exercício, as situações. Então, as diversas situações são os momentos de exercício. E aqueles momentos que o desequilíbrio se aproxima de nós, que aquilo que nós chamamos de paciência se aproxima de nós, a irritação se aproxima de nós. E as situações, quando não conseguimos ver ou encontrar uma solução de imediato, esses momentos, chamados momentos difíceis, são os momentos dos testes. Não exercícios mais, mas de verificação do quanto aprendemos com as diversas situações que aconteceram em nossa vida. E para os médiuns, esses momentos de pandemia, que são momentos difíceis, tão difíceis quanto os momentos da desavença do lar, do desequilíbrio no trabalho ou nas diversas situações. Neste momento de pandemia, é momento que o médium precisa empregar aquele conhecimento que possui da codificação espírita para saber que ele é médium hoje e foi médium ontem e continuará sendo médium. Que a mediunidade é uma faculdade e que nem sempre o exercício desta faculdade está na psicografia, está na psicofonia ou está no passe. O desenvolvimento, ou melhor, a aplicação, o exercício desta faculdade está em todos os momentos da nossa vida. E este momento de pandemia pelo qual o mundo passa, para nós médiuns, é a hora de nós sabermos se estamos equilibrados, se estamos conscientes desta faculdade e conscientes de como nós podemos exercitá-la. E, de imediato, eu digo para mim e para você que me ouve, que o exercício da mediunidade está quando nós utilizamos todas as nossas faculdades, inclusive a própria mediunidade, para o trabalho do bem alheio. Obviamente, em primeiro lugar, para o meu bem, no sentido que eu tenho que ter esta compreensão e trabalhar em função do bem alheio, sabendo que não é necessário eu incorporar o espírito para dele me livrar. E como nos ensina Allan Kardec, quando nos aproximamos do bem, quando atraímos os bons espíritos através do trabalho no bem, os maus espíritos naturalmente se afastam. Então, este momento de pandemia é o momento que todos nós precisamos trabalhar no bem. Quantas vezes nós estamos orando por dia por todos aqueles que são acometidos pelo coronavírus? Quantas vezes nós estamos orando por dia para todos os doentes da humanidade? Quantas vezes nós estamos orando por dia para todos os dementados, todos os transtornados? E quantas vezes nós estamos orando por dia para o nosso equilíbrio, para que possamos aprender que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, que é amando que se é amado. E, principalmente, que é morrendo que se vive a vida eterna. Para você, muita paz, muita alegria.